No vídeo de ontem, eu trouxe aqui para você uma questão que é fundamental para o entendimento de tudo que está acontecendo desde quando o Eduardo Bolsonaro resolveu abandonar o mandato dele aqui no Brasil e fugir para os Estados Unidos para articular contra o Brasil nos Estados Unidos, aproveitando essa suposta influência que ele tem entre alguns extremistas de direita nos Estados Unidos. Existe uma questão que ainda não foi abordada no país e que nós vamos trazer para você nos próximos vídeos aqui no canal. É muito importante você acompanhar os próximos vídeos, porque essa informação que nós vamos trazer aqui é um outro elemento para além daquele que nós já trouxemos ontem aqui e que é muito grave. Uma das estratégias do Eduardo Bolsonaro nesse ataque ao país por intermédio de um confronto entre o governo estadunidense e o STF, uma dessas estratégias é dar volume para uma possível candidatura do Eduardo Bolsonaro à presidência da República. A gente tem um grupo enorme de aloprados aqui no Brasil que veem o Alexandre de Moraes como um inimigo, como alguém que tem que ser combatido. E a ideia do Eduardo Bolsonaro é trazer elementos que possam fazer com que ele tenha uma pseudo-vitória nessa questão, em aplicar no Eduardo, aplicar no Alexandre de Moraes essa tal lei Magnitsky, que na verdade é uma questão assim colocada nos Estados Unidos em casos extremos contra pessoas que atentam contra os direitos humanos, pessoas que são consideradas inimigas da humanidade. O que, obviamente, evidentemente, não é o caso do Alexandre de Moraes, muito pelo contrário, ele tem aplicado as leis brasileiras contra pessoas que, na verdade, tentaram um golpe de Estado e fizeram o que a gente viu aqui com relação ao 8 de janeiro, uma coisa absurda. Pessoas completamente violentas tentando tomar à força o Estado porque não aceitaram o resultado de uma eleição. Ou seja, golpistas. Pessoas que querem atentar contra a democracia, porque não gostam do presidente eleito e porque estavam ressentidas com a perda do seu candidato. E aí a gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro e, obviamente, aquelas pessoas têm sim que ir para a cadeia. São pessoas que estavam defendendo um golpe militar. E esse golpe militar estava em curso em função do fato do próprio Bolsonaro ter comandado isso junto com figuras que são fundamentais, dentre elas comandantes das Forças Armadas. Então, esse é o espectro. E paralelo a tudo isso, a gente tem um Eduardo Bolsonaro completamente amalucado com essas estratégias que ele tem para tentar se candidatar à presidência. Existe um outro elemento que nós ainda não tratamos nos vídeos aqui do canal. É grave, é sério, é muito importante e a gente vai tratar nos próximos vídeos. Isso é importante mesmo. Então eu até peço para você se inscrever no canal, mas se você é inscrito, ative o sininho para você ser notificado dos vídeos aqui do canal. A gente vai trazer para você uma questão muito importante que a gente iria abordar neste vídeo, mas por força dos acontecimentos, a gente tem que trazer as coisas aos poucos, até para que a gente possa dar prioridade ao que está acontecendo. E o que aconteceu agora? Nós tivemos a instauração de um inquérito, e eu vou trazer aqui para você o documento de Alexandre de Moraes e de Gonê. Você vai ler aqui esse documento junto comigo e eu vou trazer elementos do que está acontecendo agora. Agora nós temos um inquérito que pode levar o Eduardo Bolsonaro para a cadeia. Pode ser condenado até 12 anos de cadeia. Eu vou trazer todos esses elementos e explicar para você tudo o que está acontecendo. Isso é muito importante. É importante para você entender. Então dê o like no vídeo, se inscreva no canal e eu peço, por favor, mesmo, de verdade, se inscreva mesmo no canal, dá essa moral aqui pra gente, vote lá no nosso IBEST, a gente tá concorrendo em 2 categorias, uma a gente já tá no top 20, que é jornalistas do Brasil, e agora a gente tá concorrendo ao top 20 de influencers de política. Eu vou deixar o link aqui para você no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, vote no nosso IBEST, por favor. Eu quero começar com uma informação que eu considero muito importante nesse vídeo aqui, olha só. Na quinta-feira eu tinha entrado com a representação criminal contra Eduardo Bolsonaro. A PGR abre um inquérito contra ele. Na representação que apresentei, a gente fala de 3 crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359L. Sabe por quê, pessoal? É a continuidade do golpe.
houve no dia 8 de janeiro aquela depredação do Supremo. Você acha que é menos o que ele está fazendo lá fora? Mentindo sobre uma instituição como o Supremo Tribunal Federal? Tentando uma sanção a ministros do STF? É a continuidade, sim, é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Falei também sobre atentado à soberania nacional, artigo 359-I, e coação no curso do processo, artigo 344, porque é o pai dele que está sendo julgado. Bom, como você vê, o Lindbergh está aí falando a respeito desse assunto, ele fala a respeito desses crimes, traz mais detalhes a respeito dessa movimentação que o Lindbergh e o PT está fazendo para tentar dar uma resposta ao que está acontecendo com essa ação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E é importante você saber, o governo como um todo, ele está muito incomodado com essa questão dessa ação do Eduardo Bolsonaro e da possibilidade dos Estados Unidos trazer sanções contra o STF brasileiro. Porque, na verdade, a gente está falando de Eduardo Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, mas a ideia não é tratar sobre dois CPFs. A ideia é tratar sobre dois países e mais, sobre uma atuação de um país estrangeiro aqui no nosso país, especialmente contra a gente está falando que não são dois CPFs, então, especialmente contra uma instituição da nossa democracia, que é o STF. Isso é muito importante você entender. Porque quando você coloca o debate entre dois CPFs, as coisas ficam mais, digamos, nebulosas. E aqui eu vou trazer para você esse documento, os dois documentos, tá? Primeiro documento aqui do Gonê, tá? Da PGR, né? Do Paulo Gonê Branco, que é o Procurador-Geral da República. Eu vou trazer para você esse documento, nós vamos acompanhar alguns trechos dele e vou trazer o documento do Alexandre de Moraes. E também vou trazer a resposta desesperada do próprio Eduardo Bolsonaro, que, acima de tudo, parece não entender a gravidade dos atos que ele está cometendo. Ou se sabe a gravidade, está indo para o tudo ou nada, tentando apostar numa mudança de opinião pública em torno da atitude que ele está cometendo contra o Brasil. Esse documento aqui, do Gonê, diz o seguinte, ele é dirigido ao excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, indicou aqui por distribuição vinculada o ministro Alexandre de Moraes. Aqui o Gonê diz o seguinte, com fundamento no artigo 101B da Constituição, artigo 21.15 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ele vem então à presença requerer a instauração de inquérito nos termos que se seguem. Aqui ele traz os detalhes a respeito desses termos. Então ele explica que o Bolsonaro, desde o início do ano, ele vem fazendo reiterada e publicamente, afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, pelo que ele considera ser uma perseguição política a si mesmo e a seu pai. Então ele traz aqui o que está acontecendo e aí ele vem falando sobre essas manifestações, na medida que a ação penal evolui nos seus trâmites, ele aumenta, né, tem intensificado essas manifestações, ele vai trazendo informações, explicando em detalhes, ele coloca elementos como, por exemplo, as medidas referidas nas manifestações do Eduardo Bolsonaro. Seus próprios dizeres englobam a cassação de visto de entrada nos Estados Unidos, o bloqueio de bens, valores que estejam naquele país, é o que eles chamam de Magnitsky, né? Essa lei que tem nos Estados Unidos. E aí ele fala a respeito das ações do Eduardo Bolsonaro e aqui ele conclui, ele traz muitos detalhes, né? Depois você pode dar uma pausa aí no vídeo, se você quiser acompanhar em detalhes, também vou deixar o documento aqui. Ele traz, por exemplo, alguns trechos das falas do Eduardo Bolsonaro e ele faz um pedido, né, para a instauração desse inquérito, trazendo muitos detalhes a respeito, são as falas do próprio Eduardo Bolsonaro que estão aqui e tudo isso aqui foi motivado pelas falas do Eduardo Bolsonaro. E aí ele diz, olha, afinal, que se dê oportunidade do senhor Eduardo Bolsonaro prestar esclarecimentos úteis
para os fins do inquérito, ou seja, está pedindo para ele, né, diante da gravidade dos fatos, da premência de tempo e da seriedade de providências em tela, que o Eduardo Bolsonaro seja convidado a se manifestar sobre os fatos que compõem essa petição por escrito, no prazo no caso que o Alexandre de Moraes estipular, e aí ele fala a respeito, né, de que a digna Polícia Federal encaminha a notificação aos endereços eletrônicos de que dispuser, ligados ao senhor Eduardo Bolsonaro, sabendo-se que ele se encontra fora do Brasil, mas está em permanente contato e uso dos meios eletrônicos de comunicação. Inclusive, isso aqui foi colocado, né? Falou, pô, você está o tempo todo nas redes sociais, então é por meio das redes sociais também que ele vai responder. E aqui foi feito o pedido, então, para que ele fosse inserido nesse inquérito, nesses crimes. Aqui eu já tenho o documento do Alexandre de Moraes, tá? Essa decisão de inquérito, tá lá o inquérito 4.995, e ele diz o seguinte: trata-se de petição, que é aquela que eu mostrei agora há pouco, né, da PGR, distribuída, né, como a gente falou aqui, e aí ele coloca: o pedido da Procuradoria-Geral da República salienta que desde o início do ano, o deputado Eduardo Bolsonaro vem falando publicamente, aí ele repete aquilo que foi colocado lá na petição e no inquérito. E aqui que eu acho mais importante, tá? Considerando os fatos narrados e a consideração trazida pela PGR, ele coloca os termos aqui, determino ainda que a Polícia Federal, nos exatos termos indiciados nos pedidos realizados pela Procuradoria-Geral da República em sua representação criminal, realize. E ele fala: o monitoramento e preservação de conteúdo postado nas redes sociais, aí coloca um prazo de 10 dias para essas oitivas, e aqui tá, ó, Jair Messias Bolsonaro, para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos. Então, aqui, ele já coloca o Bolsonaro para falar a respeito. Vai falar, ó, que história que é essa aqui? Como o pedido foi feito pelo Lindenberg Faria, ele também coloca lá, Lindenberg Farias Filho, Eduardo Bolsonaro também para ser ouvido e tudo mais, né? E aí, em virtude de encontrar-se fora do território nacional, ele fala também sobre essa questão, né? Esclarecimentos de Eduardo Bolsonaro sejam dados por escrito, que o mesmo seja notificado, inclusive, para os seus endereços eletrônicos. E tem uma questão aqui também, nessa situação toda que nós estamos vendo aqui, que são aqueles processos, os três, né? Que estão envolvidos o Eduardo Bolsonaro, que está aqui no começo, ó. Trata-se de petição da Procuradoria-Geral da República, né? E aqui tá, ó, conduta delitiva do Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo, tá aqui o artigo, infração, né? Obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e também a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então aqui o próprio Alexandre de Moraes está colocando esses 3 crimes que foram apontados pela PGR. É importante a gente colocar essas questões porque são crimes graves que podem levar o Eduardo Bolsonaro até 12 anos de prisão, de cadeia. E aí eu tenho agora o vídeo que o Eduardo Bolsonaro fez, ele fez em 2 línguas, fez em inglês e em português. Eu vou trazer, obviamente, em português para você. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros da STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade
só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Esse vídeo é uma piada, né? Uma piada de mau gosto, porque na verdade o Eduardo Bolsonaro ele não coloca absolutamente nenhuma questão objetiva para a defesa dele, não fala lé concré, né? E muito pelo contrário, ele somente ataca o Gonê e tenta de alguma forma trazer ainda mais peso naquilo que ele está fazendo. Quer dizer, está sendo condenado, ele já pode ser condenado pelo que está fazendo e ele continua fazendo e ainda piora a situação. E veja bem, se você está assustado com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, isso é uma estratégia do bolsonarismo como um todo. Para você ter uma ideia, o próprio Flávio Bolsonaro, agora há pouco, diz o seguinte: Flávio Bolsonaro diz que Gonê entra em rol de possíveis sancionados pelos Estados Unidos após pedido de investigar o irmão. Então, quer dizer, ao Globo, o Eduardo disse que seguirá no exterior enquanto Moraes não for sancionado pelas autoridades americanas. Gente, eles parecem ser muito mais burros do que a gente imagina. Porque, olha lá, o senador Flávio Bolsonaro afirmou, né, nessa segunda-feira, né, que o procurador-geral da República, Paulo Gonê, pode entrar em um rol de possíveis sancionados pelo governo dos Estados Unidos depois de pedido da Procuradoria-Geral da República pela abertura de um inquérito para investigar a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. E se você não entendeu o que está acontecendo, o nível da insanidade, o Gonê, eu vou explicar assim, sem juridiquês, falando de uma maneira bem simples, tá? O Gonê instaura um inquérito dizendo: olha, esses caras, eles estão usando os Estados Unidos para pressionar o Alexandre de Moraes para tentar mudar o trâmite legal, para tentar mudar as leis no Brasil e tentar mudar a ação de um juiz. Esses caras estão vendo que o Gonê está fazendo isso, tudo isso, em função da ação deles, de ficar falando: os Estados Unidos vai ferrar vocês, os Estados Unidos vai colocar sanções contra vocês. Esse é o pedido do Gonê. O que esses caras fazem? Eles fazem isso com o Gonê. Eles fazem isso com o PGR. Então, assim, eles não entenderam. Eles não entenderam que o PGR tá fazendo, entre aspas, né? Não é isso, mas ele tá reclamando do fato dos caras fazerem isso com o Alexandre de Moraes. Em vez dos caras pararem de fazer isso com o Alexandre de Moraes, ou cumprir o que está sendo proposto pela justiça brasileira, eles começam a fazer o que eles fazem com o Alexandre de Moraes com o Gonê. Então, assim, isso é tão absurdo que somente uma pessoa completamente imbecil, desprovida de intelecto mesmo, de cognição, poderia fazer. Agora eles estão indo para cima do Gonê. E com isso eles querem forçar uma barra para dizer que eles são perseguidos, que eles são... Sabe, é uma coisa, gente, que sinceramente fica difícil até de comentar aqui. Eu espero que você tenha entendido, porque é absurdo demais, né? Existe um processo, um inquérito aberto, porque eles estão fazendo esta sacanagem com Alexandre de Moraes, e aquela pessoa que abre o processo, agora eles estão fazendo essa sacanagem com essa pessoa. Assim, é muito. No final das contas, o Bolsonaro vai ter que responder, né? Porque o Bolsonaro está aqui no Brasil, não pode sair do país, né? Ele vai ter que ir lá responder, vai ter que responder provavelmente para um delegado da Polícia Federal, e em algum momento isso pode recair diretamente, inclusive, sobre o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro pode ter piorado a situação dele aqui no Brasil, porque eles podem entender que, olha, o Bolsonaro está usando o filho dele para tentar ferrar com a justiça brasileira, tentando pressionar uma questão que visa diretamente o inquérito em que o Bolsonaro é envolvido. Espero que você tenha entendido, porque é uma coisa meio bagunçada, mas eu acho que dá para entender
porque eu tentei explicar da maneira mais simples possível. Se você não entendeu, se tiver alguma dúvida, também você pode colocar um comentário aqui, fazer alguma pergunta. E eu quero também que você explique aqui, com as suas palavras, o que você acha dessa atitude imbecil do bolsonarismo, dos filhos do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, de tentar colocar os Estados Unidos contra o Brasil, esse problema diplomático que eles estão tentando criar. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é muito importante. Outros brasileiros como você vão acompanhar nosso material. E eu peço também para você se inscrever aqui no canal. Por favor, né? Se inscreva aqui no canal. Vote lá no nosso IBEST. O endereço do IBEST está aqui para você votar como influência de política. Aqui também no comentário fixado a gente tem aquele link para você ter uma renda extra que tem modificado para melhor a vida de muitas pessoas. Hoje, no dia 27, estamos terminando o mês de maio, ainda dá tempo de você começar a ganhar esse dinheirinho aí, a ter essa renda extra. Então entre no primeiro comentário fixado aqui que a gente vai conversar a respeito disso. E eu também peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar o nosso trabalho sendo um membro aqui do canal, um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se, e você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, se você puder, se você quiser, é claro. Ajude para que a gente continue o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.